Olá, boa tarde. Hoje, quarta-feira, nossa aula de geografia. Vamos falar sobre o abastecimento de água. Falamos sobre o ciclo da água, né, como é que ele se renova. E hoje vamos falar sobre o abastecimento quando a água chega em nossa casa. A água é fundamental para a nossa vida. O sistema de distribuição de água é chamado de rede geral. Não é em todas as moradias que a água chega até as torneiras, através da rede geral. A gente sabe que às vezes acontece de alguns lugares a água não chegar na torneira. Existem pessoas, tanto nos espaços urbanos quanto nos rurais, que têm dificuldades em conseguir água. Muitos têm que comprar, né? Ou então espera muitos dias sem ter água. Nos espaços urbanos, existe tanta gente que a água não dá para todo mundo. E isso provoca problemas de racionamento de água. Além disso, problemas como enchentes e alagamento também são comuns. Essa questão do racionamento de água acontece muito em Olinda e em Paulista, né? Quem mora em Maranguape tem alguns dias com água, outros sem água. Quem mora em apartamento não sente, porque tem a caixa d'água. E nos dias que está sem água da rede geral, aí a água da caixa supre essa necessidade. Mas o pessoal que mora em casa e não tem a caixa d'água do tamanho que é dos prédios, né? Sabe que tem alguns dias que fica sem água na torneira e outros com água. Nos espaços rurais, há poucas redes gerais, o que dificulta a chegada de água às moradias das pessoas. Por esse gráfico aí, a gente pode identificar que existem poucas redes gerais nos espaços urbanos. Tem aí a forma de abastecimento de água. Urbano é esse. Tem aí a primeira linha urbana e a segunda rural. O azul são outras formas de abastecimento e o rosa é a rede geral. Então, a gente vê aí que o pessoal da área urbana, a rede geral, a quantidade é bem maior, né? De abastecimento. Já na área rural, é bem pequenininha. E outras formas, é como eu falei para vocês, né? Quando não tem essa questão do abastecimento da rede geral, tem gente que compra água, né? Compra aqueles caminhões grandes, pipa. Ou então tem poço, aí vem, ou então retira de algum açude, de algum lago, para poder suprir a necessidade de todos os dias, né? Todos os dias a gente precisa de água. A água no espaço urbano chega até a maioria das casas pela rede geral. No espaço rural é diferente. A água é encontrada em açudes e poços, ou chega por irrigação e bombeamento. Abastecimento de água em nossas casas. O ser humano, como todo ser vivo, necessita de água para viver. A água que bebemos deve ser tratada de forma a retirar as impurezas e matar os micro-organismos. A gente já falou sobre essa questão da água potável, né? No livro de ciências, que é a água própria para beber. Aí essa água potável, ela não pode ter cor, não pode ter cheiro e não pode ter gosto. Ela não pode ser, quando ela não tem cor, ela é incolor, quando não tem cheiro é inodora e quando não tem gosto é insípida. Então essa água potável, ela não pode ter nenhum desses três itens para ela ser adequada para o consumo. A água retirada dos rios é tratada antes de ser levada para a população. Existem estações de tratamento que são próprias para filtrar a água. Na estação de tratamento, a água é puxada da barragem, ou então de um rio, né, através de uma bomba, até o local de tratamento, até a estação de tratamento. Lá, ela é depositada em um tanque com brita e seixos para ser filtrada. Daí segue para outro tanque, onde recebe tratamento químico para desinfecção.
depois vai para a caixa d'água e daí é que vai para nossas casas. Tá aí a imagem de uma estação de tratamento. Em nossas casas, temos o banheiro, onde se encontra o chuveiro, a pia, a bacia sanitária. Quando usamos esses equipamentos, a água servida segue por meio de cano até a caixa de dispersão, que fica na rua. Encontra-se com a água servida de outras casas, segue para uma lagoa de tratamento e posteriormente é lançada ao rio. Nesse trajeto até as casas, a água pode se sujar novamente. Por esse motivo, antes de ser utilizada para beber, deve ser filtrada ou fervida. Pode acontecer entre uma estação, entre um tratamento e outro, ela se tornar impura e não chegar para a gente como água potável, né? Então é sempre importante filtrar ou então ferver essa água. Para exercitar esse assunto sobre o abastecimento de água, deixo para vocês as atividades do livro de Geografia, páginas 100 e 101. Leia o assunto, reveja o vídeo, faça com calma e se surgir alguma dúvida, me pergunta. Cheiro.